Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? É com muito prazer e alegria que nós estamos aqui de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E hoje nós estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Você que não me conhece, está chegando aqui a primeira vez, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente nós estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, que esse programa, que esta videoaula seja uma bênção de Deus para a sua vida, para a sua classe da Escola Bíblica Dominical, para que esta lição ela venha agregar mais sede de Deus, desejo de Deus e fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer com mais excelência. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, a urgência do discipulado. Texto base da lição encontra-se em Mateus capítulo 28, versos 16 ao 20 e Atos capítulo 2, de 42 ao 47. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Na lição de hoje nós vamos falar acerca da urgência, a necessidade do discipulado. Então, de uma forma geral, amado, nós compreendemos que dentro da nossa instituição Assembleia de Deus, o discipulado ele tem sido desprezado por muitas lideranças. Dá muita ênfase, irmãos, às vezes em ganhar almas para Jesus. Agora, não há o mesmo interesse, a ênfase em acompanhar. Há quem diga que a Assembleia de Deus ela é uma ótima parteira para trazer a pessoa à vida, para fazer o parto, mas é uma péssima pediatra no que diz respeito do acompanhamento daquele que é um recém-convertido. Nós precisamos perceber também, meu amado, que é no processo do discipulado que o recém-convertido ele vai ter acesso aos princípios da fé cristã através de uma educação, de um estudo totalmente metódico, ou seja, ele vai ter uma linha de raciocínio, ele vai aprender os fundamentos da fé cristã. Agora eu destaco que a falta, meu amado, de discipulado pode gerar o quê? Meninos na fé, ou até mesmo provocar um êxodo. O que é isso? É aquela pessoa que se converte no nosso meio e por não encontrar apoio, não encontrar suporte, não ter o acompanhamento, essa pessoa vai acabar indo para outra denominação, para uma outra instituição, quando não, às vezes acaba até desviando. Então nós precisamos compreender
A pregação, ela liberta o pecador. Agora, o discipulado, ele liberta o recém-convertido, o pecador convertido, das antigas paixões, inclinações e tendências. Precisamos trabalhar o discipulado nas nossas igrejas. Nesse primeiro tópico, nós vamos estudar o que é discipulado. O discipulado, meu querido, é o acompanhamento do recém-convertido. Porque quando aquela pessoa aceita Jesus, ela vem com paixões, inclinações, tendências, ela vem com conceitos teológicos que ela já veio de um outro segmento religioso, e nós precisamos investir na educação, no discipulado, para que a pessoa tenha uma boa base e possa produzir e ser frutífero na obra de Deus. O discípulo, aquele que aceitou a Jesus, torna-se um discípulo dele. Todavia, o Senhor designou à igreja local a missão de repassar-lhe todo o ensinamento no que tange à fé cristã. O discípulo, em breve, deverá saber que o Senhor está interessado em todas as áreas da sua vida, quer seja espiritual, mental, emocional, amorosa, familiar e tantas outras. A pessoa designada para realizar o discipulado será um pai espiritual e um mentor do discípulo que está iniciando sua jornada na fé rumo ao céu. O que é o discípulo? O discípulo é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. No momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele se torna um discípulo dele. Agora, nós precisamos compreender que o Senhor Jesus, ele confiou à igreja local. A igreja local. Jesus não vai descer do céu para ensinar, meu querido. Ele designou a igreja. Uns para mestres, outros doutores, pastores, presbíteros. Então, Deus colocou pessoas, designou professores da escola bíblica dominical, pessoas para dar o aconselhamento, para fazer o acompanhamento. Então, a igreja local é que vai ter a missão de trabalhar aquela pessoa que se converteu. Daí a necessidade, meu amado, de alguém preparado, qualificado, alguém de um bom testemunho. Nós vamos compreender que esse recém-convertido, esse novo discípulo, em breve, no discipulado, ele vai compreender que o Senhor está interessado em todas as áreas da vida dele. Na área da sexualidade, na vida amorosa, na vida familiar, no casamento, na vida espiritual, na vida emocional e todas as áreas da vida dele. Jesus está preocupado somente com a vida espiritual. Jesus está interessado em todas as áreas da vida daquela pessoa. Daí a necessidade do ensino, do discipulado. A pessoa que vai trabalhar com o recém-convertido, ele precisa ter um sentimento paternalista. Em que sentido? Ele vai ser uma espécie de pai espiritual ou mãe espiritual daquela pessoa e vai ser também um mentor daquela pessoa. E isto é para toda a vida, irmãos. Então, a quem vai exercitar o discipulado, exercer o discipulado, ele vai trabalhar aquela pessoa por toda a vida. Daí a necessidade que a pessoa ter vida com Deus, ter bom testemunho, uma fé contagiante para estimular aqueles que ingressaram na carreira, cujo fim dela vai ser o céu, a jornada cristã. Então nós precisamos investir no discipulado, para que as pessoas que chegam no nosso meio, elas venham criar raízes e dar frutos na obra de Deus. A grande comissão. O Mestre Jesus investiu pelo menos 3 anos na qualificação espiritual, moral e intelectual dos seus discípulos. Ele ordenou que eles fizessem o mesmo, isto é, investir tempo na qualificação daqueles que se rendessem à mensagem do Evangelho. Isso nos leva a compreender que este processo demandará muito tempo e dedicação por parte daquele que ensina e daquele que aprende. É preciso alcançar a excelência no ensino. Somente assim teremos crentes maduros.
Quando Jesus designou que os discípulos iam por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho dito, meu amado, ele estava mandando os discípulos fazer o que Jesus havia feito com eles, porque os discípulos ficaram pelo menos 3 anos no discipulado com Jesus, 3 anos aprendendo, intensivo, tempo integral, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, 3 anos, meu amado. Não tem nenhuma faculdade que tenha tanta carga horária como esses 3 anos e meio, que os discípulos ficaram aos pés de Jesus. Jesus, ele investiu na qualificação espiritual, Jesus investiu na qualificação moral, Jesus também investiu na qualificação intelectual dos seus discípulos. Tá bom, meu amado? Agora, ele ordenou que os discípulos dele fizessem o mesmo, ensinassem as pessoas, não somente pregar, mas ensinar a ela todas as coisas que Jesus havia comunicado para eles. Então nós vamos compreender que um discipulado, ele vai envolver tempo de quem está trabalhando com aquela pessoa, ele vai envolver oração, jejum, dedicação. Então, aquelas pessoas que aceitaram a mensagem do Evangelho, a igreja tem que investir nestas pessoas. Então, nós vamos compreender que se não houver dedicação, se não houver uma metodologia, se não tiver uma estrutura organizada, meu amado, o que nós vamos compreender? O que vai decorrer disso aí? Vai surgir crente imaturo, crente carnal, pessoas que são neófitos na fé, que não se aprofunda, afasta da igreja, porque não houve muitas vezes um trabalho de acompanhamento, meu querido. Nós precisamos investir no discipulado com excelência no ensino, com qualidade, um estudo que não fique somente no campo da teoria, que leva a pessoa para fazer o evangelismo, leva a pessoa para fazer visita nos lares, leva a pessoa a orar, semana de oração, jejuar, porque ela é uma criança. E aquilo que a pessoa aprende lá no começo da fé, se ela for estimulada a participar da oração todo dia, 6 horas da manhã, ela vai crescer com aquele desejo. Se ela for estimulada a ler Bíblia, estudar, participar do estudo, ela vai desenvolver a sua fé sempre com paixão pelo estudo. Se ela for estimulada a evangelizar, a fazer visita, ela vai crescer na fé, desempenhando essa tarefa. Então, o discipulado ele é fundamental para que nós possamos ter uma igreja de pessoas maduras, alicerçadas e preparadas para a obra de Deus. A educação cristã. O propósito da educação cristã é levar o salvo a ser cada vez mais parecido com Jesus, isto é, pensar e agir como ele, amar como ele amou. O conhecimento meramente teórico não torna nenhum teólogo mais santo ou mais salvo. A educação cristã leva o salvo a discernir o agir de Deus em sua vida, na história e no mundo. Quanto mais o crente se aproximar do Senhor, mais indigno ele se achará. A modéstia é uma das maiores virtudes presentes na fé cristã. Nós vamos observar qual é o propósito, o princípio da educação cristã, amado. O propósito da educação cristã é tornar o discípulo cada vez mais parecido com Jesus. Então, a educação cristã, ela tem por objetivo moldar o caráter cristão daquela pessoa. É fazer o caráter dela, a natureza dela, mais parecida com Jesus. E é nesse sentido que pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu e amar como Jesus amou. Eu faço uma ressalva aqui, que o conhecimento teológico, meu amado, meramente teórico, eu conheço pessoas que são verdadeiros catedráticos da Bíblia. Eles conhecem Bíblia, conhecem tudo de teologia, mas é um conhecimento teórico, irmãos. Não tem contato com Jesus, não tem experiência com Jesus, não tem coração quebrantado. Então, esse conhecimento meramente teórico, meu amado, não torna ninguém mais salvo, nem mais santo, meu querido. Então, a pessoa precisa sair do
campo das teorias e para o campo da experiência, da vivência, meu querido. A educação cristã, ela vai levar o crente a compreender qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. Ele vai conseguir compreender o agir de Deus na história e o agir de Deus no mundo, porque o cristão, aquela pessoa que é recém-convertido, no discipulado ele vai compreender que Deus trabalha na individualidade, Deus trabalha na coletividade, Deus trabalha na história e Deus trabalha no mundo. Deus não é religioso, Deus não é assembleiano, meu querido. A pessoa precisa ter uma visão mais ampla de Deus, como Deus trabalha. Agora eu destaco a seguinte coisa, meu irmão. Quanto mais esse recém-convertido que está sendo discipulado se aproximar de Deus, ele vai ter que compreender que cada vez mais e mais ele é indigno da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Foi o que aconteceu com o profeta Isaías. Quando ele teve a visão de Deus, ele não se exaltou, não contou vantagem. Ele disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, nós precisamos compreender que o recém-convertido, desde o começo, ele precisa saber o valor da modéstia cristã. O que é modéstia? A pessoa não ser exaltado, vaidoso, soberbo, prepotente, contador de vantagem. Ele sempre vai se encontrar, compreender que ele é indigno, imerecedor da graça de Deus. O tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Nesse tópico nós vamos compreender 3 elementos presentes no discipulado, que é a palavra, é o ensino da palavra, comunhão, é a pessoa se interagir com a igreja, ele desfrutar dessa comunhão com Deus, com a igreja, com a família, com o cônjuge, ou seja, e serviço. Ele foi chamado para realizar também serviço na obra de Deus. Palavra. A Bíblia é o livro mais completo já escrito. Ela relata o início de todas as coisas e também o fim de todas elas. Tudo quanto existe, seja visível ou invisível, veio à existência por conta da palavra proferida por Deus. A palavra do Senhor é o alimento que sacia a alma faminta. Somente ela traz respostas a 3 questionamentos humanos, a saber, de onde vim, o que faço aqui e para onde vou. Ela é um minúsculo fragmento da mente do Criador do universo. A base do discipulado está na palavra de Deus, amado. Então, desde cedo, o recém-convertido, no período do discipulado, ele vai ter que compreender o que é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais completo já escrito, não pelo homem, mas foi inspirado por Deus a homens que o Espírito Santo capacitou. Então, a Bíblia, ela é a mente de Deus, é o Criador de todas as coisas, que criou os céus e a terra, as coisas visíveis e invisíveis. Tudo pelo poder da sua palavra. Tudo quanto existe, meu amado, foi criado a partir da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é o alimento para a alma sedenta, para a alma faminta, meu querido. E a Bíblia, ela traz respostas que a ciência, as filosofias, as ideologias humanas não conseguem. A Bíblia traz as respostas de onde vim, o que faço aqui e para onde vou. O recém-convertido, no discipulado, ele vai compreender que ele não é fruto de um acaso, ele está aqui por um propósito de Deus na sua vida, e ele vai compreender que existe a eternidade, e ele fez a escolha correta ao aceitar Jesus. Então, desde cedo, o recém-convertido, ele precisa compreender a preciosidade, a riqueza da palavra de Deus. Todos os livros, de todas as universidades, em todas as faculdades, eles não chegam perto da grandeza da palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela vai falar da criação do universo, o começo de todas as coisas. E a Bíblia fala do fim de
todas as coisas. A Bíblia, ela é maravilhosa, gloriosa e majestosa. E o recém-convertido precisa compreender isso e amar a palavra do nosso Deus. A comunhão. A comunhão proposta na Bíblia diz respeito a possuir valores em comum, os mesmos princípios e ideais, os mesmos propósitos, alegrar-se juntos, compartilhar das mesmas expectativas. Será no discipulado que o recém-convertido compreenderá a importância de se estabelecer comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito. Aquele que desfruta da comunhão com a Trindade também saberá estabelecer uma comunhão saudável com a própria família e com a igreja do Senhor. Quando nós falamos de comunhão, meu amado, existem vários tipos de comunhão. Por exemplo, pessoas que praticam o mal, eles estão num acordo, eles comungam das mesmas ideias, dos mesmos propósitos. Essa comunhão aí não é uma comunhão saudável. Mas comunhão na Bíblia, quando a Bíblia fala de comunhão, meu amado, ela tem uma abrangência muito grande. Primeiro, possuir os mesmos valores em comum. Então, a nossa comunhão recém-convertido, eu preciso compreender que nós desfrutamos dos mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos ideais, os mesmos propósitos, pensamentos, alegrar-se junto no Senhor com aquilo que é santo, meu amado. É compartilhar das mesmas expectativas. Nós compartilhamos a expectativa do arrebatamento, da volta do Senhor. Nós compartilhamos as expectativas do batismo no Espírito Santo. Nós comungamos das mesmas expectativas de nos acharmos aptos, dignos de participarmos da ceia do Senhor. Nós comungamos os mesmos valores. Nós somos da ideologia de Gênesis. Deus criou macho e fêmea. Nós não somos extremistas e radicais. Nós comungamos os princípios e ideais, meu querido. Os propósitos que nós temos. Isso aí é comunhão. E será no discipulado que essa pessoa ele vai compreender, o recém-convertido, a importância de estabelecer comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Então, daí a importância de quem está discipulando ser um homem de oração, uma mulher de oração, que ele vai orar junto com aquela pessoa. Ele vai levá-lo a buscar a presença de Deus. Ele vai ensinar aquela pessoa. Então, nós precisamos compreender que uma vez que essa pessoa vai aprender a desenvolver a comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, quando eles aprenderem a se relacionar com a Trindade, estabelecer uma comunhão com a Trindade, essa pessoa ela não vai ter dificuldade de estabelecer uma relação saudável com a família, com a igreja do Senhor e com as pessoas à sua volta. Daí a necessidade dessa pessoa aprender a buscar a ter uma comunhão muito estreita com a Trindade. A comunhão na igreja de Jerusalém. Em Jerusalém, os primeiros cristãos desfrutavam de uma comunhão ímpar na história do cristianismo. Eles foram impactados pelo mover do Espírito. O relato bíblico mostra-nos que em cada coração havia os mesmos sentimentos de afeto de um para com o outro. Não havia espaço para aproveitadores, oportunistas e coisas do gênero. A despeito desta comunhão, foi ali que se deu o primeiro conflito da igreja, ocasião em que a divisão dos recursos gerou atrito entre as viúvas, o que foi logo resolvido pelos apóstolos. Quando nós falamos da comunhão na igreja em Jerusalém, nós precisamos compreender o seguinte, que aqueles primeiros cristãos, amados, eles desfrutaram de uma comunhão ímpar na história do cristianismo. Dificilmente, eu nunca ouvi falar de relatos semelhantes do que aconteceu ali. Eles vendiam as propriedades, não havia, ninguém tinha pauta, todos tinham tudo em comum e não era o comunismo não, tá, meu querido? O mover do Espírito Santo naquele lugar foi algo impressionante. O mover do Espírito Santo, como eu disse no tópico anterior, quando o cristão
ele aprende a se relacionar com a Trindade, ele não terá dificuldade de se relacionar com a família e com a igreja local. Então, a pessoa precisa estabelecer comunhão com a Trindade. Quando nós falamos da igreja em Jerusalém, conforme Lucas ele vem relatando desta comunhão, eu destaco aqui, meu amado, que naquela igreja, irmãos, havia uma reciprocidade de um para com o outro. Quem tinha bens, vendia suas propriedades e dividia na igreja para que todos também pudessem. Mas lá não havia lugar para sanguessuga, para aproveitadores, para oportunistas, gente preguiçosa que não era chegada no trabalho, que ganhava tudo dos outros de mão beijada. Lá não havia. As pessoas que tinham mais recursos, elas eram abençoadas pela ministração daquele que não tinha recursos. Uns entravam com os bens materiais e o outro com os bens espirituais. Então, ali era uma relação de interdependência. Cada um oferecia alguma coisa, cada um tinha algo para oferecer. Agora, quando nós falamos da igreja em Jerusalém, nós vamos compreender também que, mesmo apesar desta comunhão, esse mover do Espírito Santo, ali se deu o primeiro atrito da igreja. Quase que houve um racha na igreja. É verdade, ou quase houve um racha. Por quê? Por conta da divisão dos recursos, porque eles dividiam tudo em comum. Aí nós vamos compreender que lá tinham judeus de origem grega, e judeus natos, ali de descendentes de judeus em Jerusalém. Então nós compreendemos que, ao distribuir os bens, aquelas de origem judaica de Jerusalém, de Israel, elas eram favorecidas em detrimento das viúvas de nacionalidade grega. Ali começou a haver briga. Começou a surgir murmúrio. E o que aconteceu? Os discípulos logo resolveram uma questão. Estabeleceram o quê? Os diáconos. Aí nós vamos ver lá Estevão, nós vamos ver também um Filipe, que foi separado para o diaconato. Então nós compreendemos, meu amado, que a igreja, ela desfrutava de uma comunhão. Mas a comunhão, meu amado, o crescimento, ele traz consigo o quê? Problemas e dificuldades que precisam ser superadas. Não existe uma igreja perfeita. Existe uma igreja com maturidade, que tem maturidade para enfrentar os problemas, as dificuldades, o atrito entre os irmãos, e cada um dentro desta igreja tem algo a oferecer. Eu pergunto para você que está me assistindo, o que você tem contribuído para a sua igreja? O que você tem a oferecer? Há pessoas que criticam a igreja, criticam a liderança, fala tanta coisa, mas ele mesmo não contribui com nada. Ele não soma com nada. Então, quando nós olhamos para a igreja em Jerusalém, foi uma comunhão ímpar na história, mas esta comunhão não era sinal de ausência de problemas. Sua igreja tem problema? Sua igreja tem desentendimentos? A igreja em Jerusalém, desfrutando daquela grande comunhão, ela também enfrentava sérios problemas. O serviço. A igreja é um organismo vivo. Cada pessoa que dela faz parte foi chamada pelo Senhor a fim de realizar o serviço cristão. Ou seja, todos são vocacionados e capacitados para exercer trabalho. É no discipulado que o novo convertido será estimulado a desenvolver habilidades e competências, tendo em vista o ser frutífero na obra de Deus. O serviço cristão pode ser definido em A. Serviço para com Deus. B. Serviço para com a igreja. C. Serviço para com o mundo. A igreja, ela é um organismo vivo, né? Nós somos o corpo de Cristo. E cada pessoa que está inserida dentro da igreja, ela é importante para o corpo de Cristo. Ninguém foi chamado por um acaso, ninguém foi chamado para esquentar o banco da igreja. É no discipulado que o recém-convertido, ele vai compreender que ele foi chamado pelo Senhor para exercer trabalho.
Ele não foi chamado para ser mimado, ele não foi chamado para amassagear o ego dele, ele não foi chamado para ficar sentado no banco da igreja e assistir o que vai acontecer. Desde cedo ele precisa compreender qual é a vocação de Deus para a sua vida. E Deus há de capacitá-lo para o exercício do trabalho o qual Deus tem para a vida dele. Então nós devemos compreender que o recém-convertido no discipulado, eles têm que ser estimulados a desenvolver e descobrir o quê? As habilidades e competências daquilo que Deus tem para a vida dela. Há pessoas que, por exemplo, já vêm de lá com um conhecimento em informática, ele vem com conhecimento, talvez, de metodologia de ensino, ele tem várias habilidades e competências que ele já tem na sua vida secular. Ele precisa usar esses dons, esses talentos naturais na obra de Deus. Mas é lá na igreja que ele vai descobrir também habilidades e competências para ministrar a lição, para ministrar a palavra, para cantar, adorar ao Senhor. Então, é muito trabalho na casa de Deus. E tudo isso, a pessoa precisa compreender que ele veio para somar, para que a obra de Deus, meu amado, ela possa crescer. Quando nós falamos de serviço cristão, nós precisamos compreender que a igreja, ela presta serviço para com Deus, porque tudo que é feito na igreja, nós fazemos primariamente para Deus. A igreja, ela presta um serviço para com a igreja cuidando da igreja. Escola dominical, departamento infantil, círculo de oração, grupo de visita, evangelismo. Então a igreja trabalha para com a igreja. E a igreja também, ela trabalha para o mundo. A igreja tem um serviço para com o mundo. Porque a igreja foi dada a missão de pregar para o mundo. Então, nós prestamos trabalho para a sociedade. Eu sou fruto do trabalho da igreja. Alguém pregou, alguém orou e eu me rendi aos pés do Senhor Jesus. Então, o recém-convertido ele precisa compreender que Deus o chamou para prestar um serviço para ele, para trabalhar para a igreja e prestar também um serviço para a sociedade. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Nesse tópico, nós vamos compreender que, à medida que a pessoa vai sendo discipulada, ela vai passando pelas etapas de crescimento, mas é um crescimento, irmãos, sadio. Não é um crescimento igual pó royal, que a gente, meus irmãos, fazia bolo e jogava ali, bum, de uma hora para outra. Não é esse crescimento explosivo, não. É um crescimento sadio. Cada etapa vai sendo superada e o discipulador que está ministrando o discipulado, ele tem a responsabilidade de acompanhar aquela pessoa no início da sua caminhada e posteriormente também. O crescimento espiritual. Tal qual um recém-nascido que passa pelas várias etapas de crescimento, assim ocorre com aquele que nasceu de novo. É preciso muita sabedoria para lidar com cada uma das etapas desse processo. Caso ocorram excessos, o novo convertido pode não alcançar o esperado crescimento, ou pior, ele pode até se afastar definitivamente da igreja. Outro sim, cada pessoa tem uma forma própria de responder a cada estímulo recebido. Quando nós falamos de crescimento espiritual, amado, a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Quando a pessoa vem para Jesus, ele aceitou Jesus, ele teve uma experiência, mas ele precisa compreender que à medida que ele vai orando, que ele vai lendo Bíblia, que ele vai se empenhando, dedicando, o mundo vai saindo do seu coração e ele vai ficando cada vez mais parecido com Cristo e ele vai galgando posições espirituais, ele vai crescendo. É semelhante a um bebê.
O recém-nascido, ele passa por várias etapas. Primeiro ele faz pela etapa de papinha, comidinha, é aquele cuidado. Muitas vezes o discipulador tem que ir lá na casa dele, ligar para ele, mandar mensagem, lembrá-lo do discipulado, é aquele carinho, aquele cuidado. E aí no começo também, o bebê faz muita bagunça, não faz? É fralda para limpar, é xixi. Espiritualmente, a pessoa quando ela vem, ela tem ainda algumas tendências e comportamentos antigos na vida dela. A pessoa não é liberta do dia para a noite. Aquela pessoa, ela vem para Jesus, mas ela tem inclinações e tendências. Então, o discipulador, ele precisa saber lidar com isso. É preciso muita, mas muita sabedoria, irmãos, para saber administrar cada etapa desse processo. Eu tive um rapaz que eu acompanhei ele mais ou menos 6 meses. E nesse período, ele colocou a mulher dentro da casa dele, ele teve algumas situações nada agradáveis. Então eu estava sabendo que eu estava lidando com um bebê. Bebê suja a fralda, irmãos. Bebê, ele se suja com a comida, faz xixi. Então a gente precisa compreender que aquela pessoa está no processo de maturidade, de libertação. Então nós temos que ter cuidado nesse processo, porque se houver excessos e exageros, essa pessoa ela pode o quê? Não alcançar o crescimento esperado. É aquela pessoa que a gente quer forçar para ser santo, consagrado, ter vida com Deus, e ela ainda não galgou essa maturidade ainda. Ou pode acontecer até o pior, essa pessoa pode se afastar da igreja definitivamente. É aquela pessoa que chega para a igreja, você não pode usar calça, você não pode usar blusa, você não pode usar batom, você não pode usar brinco, você não pode cortar o cabelo. Pera lá, irmão. Isso aí é para os crentes mais maduros. Aquele que está chegando agora, deixa ele conhecer primeiro o Senhor, deixa a palavra de Deus trabalhar na vida dele, meu amado. Outra coisa, na minha experiência com o discipulado, cada pessoa tem um estímulo próprio de responder o estímulo que é dado a ela. Cada pessoa corresponde de forma diferente. Mas deu certo na vida de Beltrano, na vida de Ciclano. Tudo bem, mas nesse aí talvez não dê. Então precisa de tempo, de sabedoria, discernimento. Por que Jesus trabalhou com os discípulos 3 anos a 3 anos e meio, irmãos? Para que eles pudessem deixar de ser meninos na fé e alcançar o quê? A maturidade, para serem o quê? Formadores de discípulos. Amém, meu querido? O crescimento numérico. O Senhor sempre se mostrou interessado no crescimento quantitativo como no qualitativo. Não se deve afirmar que Deus não está interessado em quantidade. Infelizmente, boa parte das lideranças tem desprezado a relevância do discipulado. Muitas pessoas são alcançadas em nosso meio, todavia, por falta de acompanhamento, muitas delas optam por migrar para outras denominações, que lhes darão a merecida atenção. Não basta trazer almas para Jesus, é preciso cuidar, zelar e investir no crescimento delas. Alguém vai falar, não, Deus ele não está preocupado com o número, Deus só quer qualidade. Então tá, por que Jesus batizou no Espírito Santo quase 120 pessoas e estavam no dia do Pentecostes, Jerusalém, cheio de gente de várias partes do mundo? Por que Jesus não ficou somente com 120? Meu querido, aquela pregação naquele dia foi quase 3 mil almas. A segunda pregação de Pedro, lá no tempo quando o paralítico anda, foi 5 mil almas. Só aí, em 2 tacadas, 8 mil pessoas, meu querido. E aquelas pessoas que foram em Jerusalém, quando eles voltaram para suas terras, distantes, eles foram porta-vozes da mensagem do Evangelho, falando que o Cristo veio, ressuscitou e batizava no Espírito Santo. Então vamos tirar da nossa cabeça que Deus não está interessado em quantidade. Se Deus não tivesse interessado em quantidade, em número, irmão, ele já tinha encerrado já a obra da salvação. Ficava somente nos 12. Deus está assim interessado em quantidade. A gente não pode usar esse discurso para não investir no discipulado, para se contentar com aquilo que a gente tem. Deus está interessado tanto no crescimento de qualidade
quanto de quantidade de pessoas. Que haja muitas pessoas, mas que haja qualidade no ensino, qualidade de vida com Deus. Então nós precisamos compreender que muitas lideranças, irmãos, como eu já disse anteriormente, não dá devida atenção para o discipulado. Gasta-se tempo com festividade, com congresso, simpósio, gasta-se tempo com tanta coisa, irmão, dinheiro com tanta coisa, mas não há um discipulado, meu querido. Infelizmente, muitas pessoas que são alcançadas nos nossos meios, na nossa igreja, muitas vezes elas acabam migrando para outra instituição, porque lá elas vão encontrar apoio. Eu conheço várias pessoas que já foram do nosso meio, serviam ao Senhor no nosso meio, hoje não estão mais, e graças a Deus que estão em outro lugar. Então, destaque, não basta levar almas para Jesus, é preciso cuidar delas, é preciso dar o apoio e o suporte que elas necessitam. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Barnabé foi designado para formar discípulos na igreja em Antioquia, pois lá já haviam muitas pessoas salvas e o desafio era torná-las mais aptas e produtivas na obra de Deus. Barnabé, sabedor das suas limitações, foi ao encontro de Paulo, pois este já sabia lidar com os costumes e a língua falada naquela região. Ambos permaneceram 1 ano na cidade. O resultado do trabalho foi gratificante. Os crentes daquela igreja se revelaram obreiros valorosos na casa do Senhor. A igreja de Antioquia da Síria, irmãos, aconteceu ali um exemplo maravilhoso do discipulado. Barnabé, ele foi designado pela igreja em Jerusalém para ir até Antioquia da Síria, porque o evangelho chegou lá, já tinha uma igreja formada. Só que o desafio era o quê? Formar discípulos, formar pessoas, obreiros, capacitados e qualificados na obra de Deus. Então, o que Barnabé faz? Ele estava se deparando com uma outra cultura que não era lá em Jerusalém, lá em Israel. O que ele faz? Ele já havia conhecido Paulo. Ele apresentou Paulo para os irmãos em Jerusalém, que estava todo mundo com medo. Barnabé, ele sabendo das limitações dele, ele vai até o encontro de Paulo. E lá encontrando Paulo, ele vem com Paulo, Paulo acompanha, e ali eu vejo uma coisa maravilhosa, é compreender as nossas limitações e entender o potencial de outro. Barnabé não teve dificuldade de chamar Paulo para Paulo, porque Paulo, ele sabia lidar com os gentios. Paulo falava o hebraico, Paulo falava grego, Paulo falava vários idiomas e Paulo sabia lidar com pessoas de outra cultura. Então, Paulo, ele somou com Barnabé, permaneceram ali 1 ano ensinando, discipulando, e olha que Paulo, ele não tinha tanto tempo de crente como Barnabé e usou tanto tempo no cristianismo, mas ele recebeu de Deus o que? Capacitação. E os dois fizeram uma obra maravilhosa, com 1 ano naquela cidade, irmão. Já pensou mais um discipulado de 1 ano, irmãos? Irmão, discipulado não é 4 semanas, discipulado não é 2 meses, 3 meses. O discipulado, ele demanda tempo, irmão. Por isso que precisamos ter uma metodologia de ensino. E após 1 ano de trabalho, meu amado, ali o Espírito Santo, ele esteve presente na igreja quando havia profetas, apóstolos, mestres estavam reunidos em Antioquia. Olha a obra que ocorreu ali. O Espírito disse: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra missionária que eu tenho chamado eles. Então foi ali a igreja que deu para eles o suporte financeiro, que enviou a primeira igreja com visão missionária, não foi em Jerusalém, foi em Antioquia da Síria. A igreja precisa compreender a importância, a relevância do discipulado, porque somente assim nós teremos crentes maduros, crentes frutíferos na obra de Deus, crentes amadurecidos. Nós precisamos não somente ganhar as almas para Jesus, mas precisamos cuidar dessas almas, dessas vidas, dando elas suporte. Porque uma coisa, irmãos, é você ter gente crente na igreja. Outra coisa é você formar obreiros, pessoas com chamada,
com vocação de Deus. E é na escola dominical que a pessoa também vai ter o despertamento do Senhor na vida dela, da chamada vocação. O professor, eles têm que abrir um espaço para o recém-convertido, para ele fazer um comentário, quem sabe um dia dá ele a oportunidade de ele comentar um tópico ou um subtópico da lição. A pessoa precisa ter oportunidades. Não é verdade que não tem espaço para todo mundo na igreja, mas os hospitais agora está bem complicado, né, com essa pandemia. Mas a pessoa precisa aprender que ela pode servir ao Senhor pelas redes sociais, pregar, entregar folheto, evangelizar, testemunhar de Cristo. Então a pessoa precisa ser estimulada a ser frutífero na obra de Deus. Encerramos aqui a nossa lição, que o Espírito Santo complete ao seu coração aquilo que nós não conseguimos em virtude das nossas limitações. Meu amado, nós estamos aqui para entrar no próximo trimestre, e em virtude das dificuldades que nós temos enfrentados, para o próximo trimestre, eu estarei compartilhando o material com as pessoas que estarão me apoiando, meus patrocinadores. Eu almejo que Deus levante pelo menos 300 pessoas movidas pela fé para nos ajudar nesse projeto. São 5 anos que nós realizamos esse trabalho e até aqui nós fizemos pela fé, com apoio de um irmão ou outro e com muita dificuldade. Eu dependo do seu apoio, tanto na oração como também de recursos. Eu gostaria de convidar você para fazer parte dos 300, aqueles 300 valentes do Senhor que vão propiciar a continuidade desse projeto. Se você deseja participar desse projeto, de ser um dos 300 que estarão somando nesse trabalho para que nós possamos pregar, dar continuidade, eu gostaria que você me procurasse no privado. Tem aí o meu telefone. Quando você me apoia, quando você me ajuda com recursos, você está me possibilitando continuar esse trabalho para milhares e milhares de pessoas. Distribuir o material em PDF, as videoaulas para milhares de pessoas. Você me ajudando, eu vou estar podendo realizar esse trabalho e ampliá-lo mais ainda. Amém, meu querido? Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esse estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, porque só o Senhor é digno. Ensina-nos, ó Pai, a fazer discípulos. Ensina-nos a moldar, a ser instrumento na mão do Senhor para moldar o caráter cristão das pessoas que se aproximam diante do Senhor, para que elas possam descobrir as habilidades e competências, para que elas sejam frutíferas no nosso meio. Que a nossa vida, meu Deus, ela seja um referencial para aqueles que estão iniciando a trajetória cristã. Usa-nos no ministério da palavra, do ensino, para que vidas sejam edificadas e venham ser impactadas pela Tua palavra. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao nome do Senhor. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada, né, irmão? Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Porque em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. E lá no alto estará o nosso Senhor e Salvador Jesus. Um forte abraço, fique na paz, Deus te abençoe, no nome de Jesus.